Mas quando você fala ou você intenta contra uma pessoa que foi escolhida por Deus, que foi separada por Deus, que foi ungida por Deus, pode demorar o tempo que for, mas você vai ter muitos problemas. Não com essa pessoa, mas com o próprio Deus. Mais ou menos uns 2 meses, uma mãe, o assunto era o mesmo, me encontrou numa padaria e disse: "Seu Siqueira, tudo bem? Tudo. Eu passei quase 2 anos tentando tirar meu filho das drogas, a maconha, viciado, e agora liberaram, vão legalizar." Eu digo: "Eu faço o quê?" Eu digo: "Minha senhora, ore, reze muito." Era pra você ter perguntado pra ela que diferença isso faria pro filho dela, já que ele se tornou viciado antes do STF tomar qualquer decisão. Se o problema de qualquer viciado fosse a legalização das drogas, não era pra ter ninguém viciado no Brasil, já que a droga aqui é ilegal. E depois a droga aqui não foi legalizada, foi descriminalizada. E qual é a diferença? A legalização é justamente isso aí que a direita mau caráter, tipo Siqueira Júnior, tenta passar pra população. Maconha sendo vendida em tudo quanto é tipo de comércio, pessoas por aí fumando à vontade como se fosse cigarro, sabe? Só que sem a parte que faz mal, tipo câncer. Já a descriminalização diz o seguinte: se você for pego com até 40 gramas ou 6 plantas de maconha, você não poderá ser preso ou pagar uma multa, não vai ser fichado, ou seja, não vai gerar antecedentes criminais, não vai responder a nenhum processo criminal e também não vai ter que assinar nenhum termo de ocorrência. Mas ainda poderá ser conduzido para a delegacia, ter o porte do ilícito apreendido, ter que participar de programas de recuperação de viciados e ou tomar uma advertência. Isso tudo porque a maconha ainda é ilegal. Então a única coisa que pode acontecer com o filho dessa mulher que te parou aí na padaria, Siqueira, é que agora ele não poderá mais ser preso por causa do vício dele. O que deve ser uma tristeza pro seu bolso, que ganha dinheiro com programas tipo o seu que lucram em cima da desgraça de famílias como a dela. Estado de defesa. Do estado de defesa vai ser assinado o estado de sítio. Ok? Estado de sítio. E depois disso, vai ser decretado o estado de guerra. Escute o que eu estou te falando. Vão ser assinados 3 decretos no Brasil. O presidente Bolsonaro vai assiná-los, sim. Não ache que não. Quando ele diz: eu sou militar e eu vou fazer o que for preciso pelo Brasil, que está dentro das 4 linhas da Constituição, é exatamente isso que ele vai fazer. Isso vai acontecer. Deus mandou eu te avisar. Eu estou te avisando. Se você quer acreditar, acredita. Se você não quer, o problema é seu. Depois não reclama. Primeiro, estado de defesa. Segundo, estado de sítio. E o terceiro, estado de guerra. E aí Deus falou para mim o seguinte: quando for efetivado o terceiro decreto, escute bem o que eu vou te falar. Você não viu nada ainda, você não ouviu nada ainda. Escuta o que eu vou te falar, tem muita coisa, isso é só o começo. O que isso vai gerar no Brasil? Escuta aí. Escuta o que eu vou te falar. Quando o terceiro decreto for declarado, foi assinado, será instaurado no Brasil o Supremo Tribunal Militar. Deus falou isso para mim, mandou te avisar. Eu vi ele sendo instituído no estado de guerra, entrando no lugar do Supremo Tribunal Federal. Era como se o Supremo Tribunal Federal apagasse as luzes, fechava e acendia dos caras, e eles, pum, aparecia. Pra gente que é novo, que nunca viu isso, já não sabe o que isso quer dizer. Quem é mais velha aí sabe do que eu tô falando, que ele estudou mais, a gente não sabe, é só no leigo, não sabemos. Tá aqui, ó, tô distribuindo aqui a comida para quem precisa. Vamos lá, amigo, pega aqui, ó. Um bom dia, viu? Pega aqui, ó, tá aí, ó. Tem salada, tem arroz, tem carne. O senhor vai também? Pega aí, por favor. Tá aí, ó. A Câmara Municipal de São Paulo cometeu um absurdo muito grande, dizendo que vai multar, aprovando na primeira votação, e dizendo que vai multar as pessoas que trazem comida, que alimentam aqueles que realmente estão com fome na cidade de São Paulo, que são milhares de pessoas vulneráveis, que necessitam de alimentação. Isso é um absurdo, é inaceitável. E pode começar, então, me multando
Rubinho Nunes, você que é o autor dessa lei absurda, tá aqui, ó. Tô distribuindo aqui a comida para quem precisa. E pra quem gosta de falar que não falha uma, pode continuar falando, porque não foi dessa vez que falhou. Mais um deputado bolsonarista que teve a sua prisão decretada por dívidas de pensão. Porque vocês sabem, né? Essa gente só lembra que tem família de 4 em 4 anos na hora de pedir voto. Justiça decreta prisão de Zé Trovão por dívida de pensão alimentícia. Defesa fala em erro no sistema. O mandato de prisão, contudo, ainda não foi emitido. O que tá acontecendo, gente? Segundo a defesa dele, a justiça havia decretado que ele pagasse o valor mais alto entre 4 salários mínimos e meio ou 17% e meio de sua renda, e ele pagava o menor valor. Mas ainda, segundo a sua defesa, a culpa seria da Câmara, a responsável por fazer o desconto do pagamento da pensão alimentícia diretamente do salário dele, porque o deputado em si, coitadinho, não sabia que ele estava pagando menos do que ele devia. Vocês acham mesmo que a ex-esposa dele não procurou em momento nenhum para dizer que o valor estava errado? Sei não, hein? Isso tá me parecendo malandragem de quem teria combinado com alguém na Câmara para pagar o menor valor e, caso desse ruim, como deu agora, jogaria a culpa na própria Câmara. Enfim, o fato é que o pedido de prisão só não foi emitido porque a defesa da ex-mulher dele tem até 5 dias para corrigir os valores e cobrar. Caso ele pague, ele tá livre. Olha o escândalo que esse Roberto Campos Neto está fazendo para sabotar o governo do presidente Lula. O dólar bateu agora, hoje, a 5,63. E a pergunta que a gente tem que fazer é por que o Banco Central, que tem 350 bi de dólares de reservas internacionais, não intervém no mercado de câmbio? Tem as reservas cambiais ou pode fazer swaps cambiais. Olha, no governo do Bolsonaro eles fizeram isso. Para controlar a escalada do dólar, eles chegaram a vender 70 bi das nossas reservas. Agora estão de braços cruzados. Por quê? Porque estão usando isso para especular contra o governo. Volto a dizer, uma política de sabotagem. E a função do Banco Central é controlar a inflação. Essa escalada do dólar puxa a inflação. Então, tecnicamente, nada se justifica. Se justifica politicamente. Aí eu quero mostrar aqui a vocês uma nota desse domingo do Lauro Jardim. Ele diz o seguinte: para parte do mercado financeiro, Roberto Campos Neto tem respondido sim aos ataques de Lula ao Banco Central que ele comanda, mas de forma silenciosa. Como? Interrogação. Não intervindo no câmbio. Na sexta-feira, o dólar fechou em 5,58, um recorde. Agora 5,63. É isso mesmo, pessoal. Não é só vingança, é sabotagem. É pressão em cima do governo do presidente Lula. E eles ficam com essa história. O dólar subiu por causa da declaração do Lula. Pois, pelo contrário, é um movimento articulado, estimulado pelo Banco Central, pela banca desse país. E o Banco Central nada faz, porque quer, na verdade, estimular esse tipo de movimento. É uma sabotagem, novamente, nessa discussão sobre dólar. A gente tem que levantar esse debate. A responsabilidade pela omissão é de Roberto Campos Neto.